Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lívia Zeredo Alves Antunes. Depois das aulas da professora Ludmila e do professor Leonardo, que trouxeram conteúdos muito importantes sobre a realização da revisão sistemática e até mesmo quando ela culmina numa meta-análise, hoje eu vou conversar com vocês sobre a redação científica da revisão sistemática. Redação essa baseada no Prisma 2020. Para aqueles que não conhecem, o Prisma é um guia de reporte, é um guia para orientação da redação da escrita científica das revisões sistemáticas. O Prisma, ele foi originado em 2009 e teve a sua última versão publicada agora em 2021, o Prisma 2020. Esse documento, ele vem publicado em 3 artigos e com esses artigos conseguimos uma noção desde sua concepção a todas as suas orientações para escrita e redação de forma minuciosa e clara das revisões sistemáticas. E agora sim, vamos adentrar nesse mundo da escrita científica das revisões sistemáticas. Quais seriam os elementos essenciais para essa escrita científica das revisões sistemáticas baseadas no Prisma 2020? O Prisma 2020 ele é composto de um checklist de 27 itens, divididos em 7 seções, composto também de fluxograma e também a tabela extra de dados para orientar o resumo, o abstract. Esses são os elementos fornecidos pelo Prisma para guiar essa escrita científica. Começando as orientações do Prisma, a primeira seção é o título, que é composto pelo primeiro item. O título é recomendado que se identifique o relatório como uma revisão sistemática. É orientado que se relate um título informativo que forneça informações importantes sobre o principal objetivo ou questão que a revisão aborda. Nos casos de revisões de intervenções, geralmente deve-se incluir nesse título a população e a intervenção. A inclusão da palavra revisão sistemática no título facilita a identificação por usuários potenciais, pacientes, profissionais de saúde ou outros profissionais que vá utilizar de uma revisão sistemática. Além disso, essa palavra ajuda na indexação adequada em bancos de dados. Termos como revisão de literatura, síntese de evidências ou síntese de conhecimento não são recomendados porque não distinguem abordagens sistemáticas de não sistemáticas. Também o Prisma desencoraja o uso de termo revisão sistemática e meta-análise. Por quê? Uma revisão sistemática se refere a todo o conjunto de processos utilizados para identificar, selecionar e sintetizar evidências, enquanto a meta-análise se refere apenas à síntese estatística. Além disso, a meta-análise pode ser feita fora do contexto de uma revisão sistemática, como, por exemplo, quando pesquisadores meta-analisam resultados de um conjunto determinado de estudos que eles conduziram. Ok? Então, por isso, o Prisma 2020 recomenda o uso apenas da palavra revisão sistemática. No entanto, caso queiram fornecer informações adicionais, esse título também pode ser composto, como por exemplo, do método, como revisão sistemática com meta-análise, ou revisão sistemática de estudos randomizados, ou até mesmo se a metodologia foi a revisão sistemática viva, que é continuamente atualizada, colocar no título uma revisão sistemática viva. A segunda seção do Prisma é compreendida pelo resumo, e apresenta apenas esse item. Mas o Prisma 2020
ele vem de uma forma bem diferenciada. Ele recomenda que vá no Prisma Abstract, que é um arquivo suplementar, e consulte essa lista de verificação. Então, o resumo, ao acessar esse Prisma Abstract, ele é composto de 12 itens que vão ajudar a compor e fornecer informações importantes sobre objetivos, questões principais, métodos, resultados e implicações das descobertas que devem ajudar o leitor a decidir se desejam ou não acessar o seu relatório completo. Para alguns autores, nós devemos lembrar que o resumo pode ser tudo o que eles têm acesso. Por isso, é um ponto crítico. O resumo ele tem que estar bem descrito, ele tem que estar bem sucinto, no entanto, ser claro, e os resultados têm que estar descritos de uma forma muito fidedigna. A terceira seção é a seção Introdução, composta por 2 itens, o item 3 e o item 4. O item 3 é a justificativa. É recomendado que se descreva a justificativa para a revisão no contexto do conhecimento existente, ou seja, que se relate o estado atual desse conhecimento e suas incertezas. Além disso, é recomendada a descrição da revisão, o que ela pode acrescentar ao conhecimento existente. Por que é importante fazer essa revisão? Além disso, outro item que é importante destacar é apontar se existem outras revisões sistemáticas abordando a mesma temática. Se existirem, explicar por que a revisão atual foi considerada necessária, como, por exemplo, falar que as revisões anteriores poderiam estar desatualizadas, ou têm resultados discordantes, ou até mesmo que você dispõe de recursos metodológicos mais atuais para estar explicitando aquela resposta daquela evidência. No caso, se estiver sendo realizada uma atualização de uma revisão sistemática pré-existente, o ideal é que se mencione essa revisão, que ela seja citada. Em relação ao item 4, orienta-se que se forneça uma declaração clara e explícita dos objetivos ou questões da revisão que ela quer abordar. Isso vai ser muito importante para ajudar o leitor a entender o escopo da sua revisão sistemática. Essas declarações podem ser escritas na forma objetiva, narrando um objetivo, ou sob forma de pergunta. Busque sempre utilizar os acrônimos PICO ou suas variantes. A seção 4 é a seção Métodos. Essa é uma seção bem longa. Ela vai abordar desde o item 5 ao item 15. O método em uma revisão sistemática é a estrutura principal do artigo, onde constará toda a sistemática utilizada. Então, diferentemente de outros tipos de estudos, os estudos primários, de pesquisas ou relatos de casos, ou até mesmo da revisão, por exemplo, narrativa, ela possui uma forma muito particular, apresentada pelos tópicos seguidos para a confecção da revisão sistemática. Destrinchando os itens da seção 4, seção Métodos, nós temos o item 5, que é o critério de eleição. Esse item exige que especifique os critérios tanto de inclusão quanto exclusão para a revisão e como os estudos foram agrupados para essas sínteses. Especifique todas as características dos estudos usados para decidir se um estudo era elegível para inclusão na revisão, ou seja, os componentes descritos, por exemplo, na estrutura PICO ou em uma de suas variantes. E outras características, como o desenho de estudo elegível, ambiente, duração de acompanhamento. Nesse critério de eleição, é muito importante também determinar a exclusão. Especifique os critérios de elegibilidade em relação a essa característica. Por exemplo, se houve alguma exclusão
de ano, de idioma, de status de relatório, por exemplo, manuscritos não publicados. Isso tudo deve ser assumido e deixado de forma explícita. Os itens 6 e 7 da seção Métodos são os itens que os autores devem relatar integralmente o que, quando e como das fontes pesquisadas. O que e quando são cobertos no item 6 e o como é coberto no item 7. Então, falando sobre o item 6, né, o guia de reporte recomenda que nessa redação sobre as fontes de informação seja especificado todas as bases de dados, registros, sites, organizações, listas de referências e outras fontes pesquisadas ou consultadas para identificar os estudos, como contato com autores, se consultou algum fabricante, se, se pesquisou em periódicos ou anais de conferências. Isso tudo seria correspondente àquele componente what, o que. E ele recomenda também o when, né, que é quando, e especificar a data em que cada fonte foi pesquisada ou consultada pela última vez. Esse dado é muito importante, porque isso garante permite a reprodutibilidade da sua fonte de informação e permite que os leitores avaliem a integridade e a atualidade da revisão sistemática. Além disso, vai facilitar em futuras atualizações desta temática. Com relação ao item 7, a estratégia de busca, que seria o how, como foi feito, né? O Prisma recomenda que seja relatado, durante a escrita científica, todas as estratégias de pesquisas contempladas para todos os bancos de dados, sites, registros, incluindo quaisquer filtros utilizados. Para isso, vai aumentar a transparência da revisão sistemática e melhorar a replicabilidade e permitir que uma revisão seja atualizada mais facilmente. Apresentar apenas uma estratégia de pesquisa entre várias dificulta a capacidade dos leitores de avaliar o quão abrangentes os pesquisadores foram e não lhes dá a oportunidade de detectar quaisquer erros. Além disso, a disponibilização de apenas uma estratégia de busca limita a replicação ou a atualização das buscas em demais bases de dados. A descrição do processo de desenvolvimento da estratégia de pesquisa pode incluir detalhes das abordagens usadas para identificar as palavras-chave, sinônimos ou termos de indexação de assuntos utilizados nas estratégias de pesquisa, ou qualquer processo usado para validar ou revisar as estratégias de buscas por pares. A evidência empírica sugere que a revisão por pares de estratégias de pesquisa está associada à melhoria nas estratégias de pesquisa, levando à recuperação dos registros relevantes adicionais. Como eu comentei, mais orientações e exemplos sobre isso vocês podem encontrar no Prisma S, o Prisma Search, essa nova extensão do Prisma publicada agora em 2021. O item 8 da seção Métodos é o processo de seleção. A seleção do estudo é tipicamente um processo de múltiplos estágios, no qual estudos potencialmente elegíveis são primeiramente identificados a partir de títulos e resumos de triagem e então avaliados por meio da revisão do texto completo e, quando necessário, entre-se em contato com os investigadores do estudo. Cada vez mais, uma combinação de abordagens de triagem pode ser aplicada, como a automatização para eliminar registros antes da triagem ou priorizar registros durante a triagem. Então, no processo de seleção, é interessante que se especifique os métodos utilizados para decidir se o estudo atendeu os critérios de inclusão da revisão, incluindo o número de revisores que selecionaram cada artigo e cada relatório recuperado,
se trabalharam de forma independente e, se aplicável, relatar o uso dessas ferramentas de automação, tá? Relate quantos revisores examinaram cada artigo ou cada relatório recuperado, se vários revisores trabalharam de forma independente, ou seja, um não tinha conhecimento da decisão do outro, ou se em cada fase os registros selecionados foram feitos por um revisor e o outro ficou apenas com as exclusões, ou qualquer outro processo utilizado, por exemplo, para resolver divergências entre os avaliadores, se foi realmente um consenso entre dois avaliadores ou se entrou um terceiro avaliador. Relate qualquer desse processo. O item 9 é o processo de coleta de dados. O processo de coleta de dados também deve ser explicitamente descrito o que é planejado que será executado na revisão sistemática. Especifique os métodos usados para coletar dados de relatórios, incluindo quantos revisores coletaram os dados de cada relatório, se eles trabalharam de forma independente, ou seja, como falado anteriormente sobre o processo de seleção, relatar quaisquer processos que foram utilizados para se obter ou confirmar os dados dos investigadores dos estudos e também nessa fase, se aplicável, dar detalhes das ferramentas de automação utilizados nesse processo. O item 10 da seção Métodos são os itens de dados. Ele é subdividido em dois itens, o 10A e o 10B. No 10A, ele especificamente seria a listagem no método e a definição de todos os resultados para os quais os dados foram buscados. Nesse caso, recomenda-se que especifique-se todos os resultados que eram compatíveis com cada domínio do resultado em cada estudo foram buscados, como, por exemplo, para todas as medidas, todos os pontos de tempo ou análise, e se não, os métodos utilizados para decidir quais os resultados que seriam de interesse a ser coletados para estar extraindo esses dados. O 10.b seria listar e definir todas as outras variáveis para as quais os dados foram buscados. Dados mais gerais, como características dos participantes, intervenção, fontes de financiamento. Escrever quaisquer outras suposições feitas sobre qualquer informação ausente ou também pouco clara. O item 11 da seção Métodos é o estudo do risco da avaliação de viés. Os usuários de revisões sistemáticas precisam conhecer o risco de viés nos estudos incluídos para interpretar adequadamente as evidências. Inúmeras ferramentas foram desenvolvidas para avaliar as limitações dos estudos para vários projetos. No entanto, muitas ferramentas têm sido discutidas por causa do seu conteúdo e limitação. Como abordamos em diversas aulas de qualificadores, o ideal é que a seleção do avaliador do risco de viés seja escolhido pelo tipo de estudo. Não se esqueça disso. E no momento da redação do método desse instrumento, deve-se explicitar os métodos usados para avaliar esse risco de viés dos estudos incluídos, incluindo os detalhes dessa ferramenta utilizada, a ferramenta se ela apresenta domínios, a forma de classificação, as escalas ou itens combinados que ela apresenta, tá? Apresentar também o número de avaliadores que vai avaliar cada estudo, explicitar se eles trabalharam de forma conjunta ou independente, também a decisão de um consenso no momento de uma discordância, falar se teve algum processo de calibração em relação ao treinamento para a aplicação dessa ferramenta, tá? E, se aplicável, também detalhar
se foi utilizada alguma ferramenta de automação nesse processo. O item 12 da seção métodos seria avaliar as medidas de efeito. Seria explicitar no seu método, para cada resultado, as medidas de efeito que será utilizado na síntese ou representação dos resultados. Por exemplo, se você vai utilizar dados contínuos, dicotômicos, risco relativo, diferença de média. O item 13 da seção métodos é o método de síntese. Essa etapa é uma etapa bem criteriosa, tanto que esse item 13 ele foi subdividido em 6 etapas, que vai do item 13A ao 13F. Nele vamos descrever, no nosso método, todos os métodos utilizados para sintetizar os achados. No item 13A, é para se descrever os processos utilizados para decidir quais estudos eram elegíveis para cada síntese. Por exemplo, num estudo, eu achei artigos em crianças e adolescentes e por isso resolvi que eu iria sintetizar esses dados agrupando crianças e adolescentes. O item 13b seria a descrição de todos os métodos necessários para preparar os dados para apresentação ou síntese, como tratamento de estatísticas de resumos ausentes ou conversão de dados, como, por exemplo, explicitar se teve a necessidade de converter o Standard Mean Difference em odds ratios, ou se houve a necessidade de fazer imputação de algum dado perdido. No item 13c, é descrever quaisquer métodos usados para tabular ou exibir visualmente os resultados dos estudos e sínteses individuais, quer com meta-análise ou não. É descrever alguma forma gráfica para exibir esse resultado. Como no caso da meta-análise, descrevemos que vamos utilizar os forest plot. Em relação ao item 13d, é descrever quaisquer métodos usados para sintetizar os resultados e fornecer uma justificativa para essa escolha. Se a meta-análise foi realizada, descrever o modelo do método, identificar também a presença e extensão de heterogeneidade estatística, bem como pacotes do software que foram utilizados para a realização dessa análise estatística da meta-análise. O item 13E é descrever quaisquer métodos utilizados para explorar as possíveis causas de heterogeneidade entre os estudos, os resultados apresentados no estudo, como, por exemplo, a previsão de uma análise em subgrupo ou até mesmo de uma meta-regressão. E o item 13F é descrever quaisquer análise de sensibilidade conduzida para avaliar a robustez dos resultados sintetizados. É justamente descrever a previsão se, por exemplo, ao detectar estudos que avaliados individualmente apresentavam risco de viés, se esse viés for influenciar nesse resultado sintetizado, é fazer a previsão ali descrita no método de uma futura análise de sensibilidade. Os dois últimos itens da seção métodos são os itens 14 e 15, que compreende a avaliação de viés de relatório e a avaliação da certeza. Itens esses de extrema importância, itens bem atuais e que têm sido altamente recomendados pelos revisores nos artigos. O item 14 seria a avaliação do viés de relatório, que é descrever quaisquer métodos usados para avaliar o risco de viés devido à falta de resultados em uma síntese, como, por exemplo, o viés de relatório. Nele, seria a utilização, por exemplo, descrição da utilização de funnel plot ou de teste de Egger para avaliar um viés de publicação, ou também a descrição de algum viés de seleção. Já o item 15, que seria a avaliação da certeza, é o item que requer
a descrição de quaisquer métodos utilizados para avaliar a certeza ou a confiança no corpo de evidências de um resultado. Nesse caso da avaliação de certeza, nós temos instrumentos também, ferramentas para esse fim. Então, o ideal é que se especifique essa ferramenta. E se essa ferramenta já é publicada, deve-se seguir e descrever brevemente os fatores que são considerados por elas, os seus domínios, suas regras de decisão, para chegar a um julgamento geral, tá? Então, descrever detalhadamente como é o funcionamento dessa ferramenta, bem como ela vai ser utilizada, quantos avaliadores irão fazer a avaliação por meio do desfecho, né, utilizando essa ferramenta, se será feito de forma independente, conforme falado anteriormente, né, mostrar toda essa forma de decisão, se haverá algum consenso, deixar tudo isso, todo esse processo descrito de forma explícita e clara. Se, por exemplo, algum software é utilizado, como no caso, se for utilizar o Grade, falar que a ferramenta utilizada é o Grade Pro, né, onde os dados serão inseridos e será geradas tabelas. Enfim, é descrever detalhadamente todo esse processo. Agora vamos entrar na seção 5, que é a seção dos resultados. Como vamos reportar os nossos resultados das revisões sistemáticas? Lembrando que a revisão sistemática é um estudo secundário e, por isso, também apresenta particularidades na sua apresentação dessa seção. Ela não é apresentada conforme em estudos primários. Ela também apresenta características próprias. Geralmente, vocês vão observar que essa seção resultado é basicamente a resposta de todo o método delineado na seção anterior. Essa seção resultado ela é muito composta por tabelas com dados de interesses dos artigos selecionados e, quando pertinente, por tabelas e gráficos, tanto para dados narrativos quanto para dados quantitativos. Essa seção ela compreende 7 itens, que vai do item 16 ao item 22. O item 16 da seção resultados, nós vamos descrever sobre a seleção dos estudos. Esse item é subdividido em 16A e 16B. No item 16A, é recomendado que se descreva os resultados do processo de busca e seleção, desde o número de registros identificados na busca até o número de estudos incluídos na revisão, de preferência usando um fluxograma. O item 16B é recomenda-se citar os estudos que possam parecer atender aos critérios de inclusão, mas que foram excluídos. E explique o porquê que eles foram excluídos. Essas informações podem ser relatadas no texto, ou como uma lista ou tabela, dentro do próprio relatório, dentro do próprio artigo, ou, em caso de problemas de tamanho, né, da revista, ser anexado como um suplemento online. Mas essa recomendação é outra que tem sido fortemente acatada pelos revisores, de que seja explicitado em todos os momentos, né? Tanto numa exclusão de um primeiro momento, como numa exclusão de um segundo momento, que a gente faz depois que acessa o artigo na íntegra, de escrever e explicitar os artigos que foram excluídos e o seu motivo. E o fluxograma recomendado no Prisma 2020 também veio com algumas novidades. Ele é um fluxograma mais no sentido horizontal, porque ele ganhou ao lado, tanto direito quanto esquerdo, do seu fluxo central, né, que é essa parte central circulada em verde, ele ganhou um fluxo do lado direito, né, e um fluxo do lado esquerdo.
Esses fluxos só são preenchidos se necessário. O fluxo do lado esquerdo é, no caso, se a revisão sistemática for uma revisão sistemática de atualização, ou seja, um Update Systematic Review, que você tem dados anteriores de uma revisão anterior. Então, você tendo esses dados, você vai preencher esses balões cinzas do lado esquerdo. Já a nova coluna do lado direito, nesse novo fluxo do lado direito, corresponde à identificação de artigos ou relatórios de outras fontes. Caso você faça essa identificação, o fluxo do lado direito deve ser preenchido. Assim, acessando o site do Prisma Statement.org, ele vai apresentar 4 versões de documentos em Word do fluxograma. A primeira apresentação, que seria apenas esse fluxograma central, esse que está circulado em verde, seria no caso da revisão sistemática nova, em que foi feito buscas apenas em bases de dados e registros somente. Já o segundo formato, que compreende não somente utilizar o fluxo central, esse em verde, mas também essa coluna à direita, que agora eu circulei em vermelho, essa segunda indicação seria no caso das revisões sistemáticas novas, em que as buscas foram feitas em bases de dados, em registros e também foram acessadas outras fontes para se obter esses artigos, registros, abstracts. A terceira opção é quando utilizamos a coluna central, o fluxo central em verde, e também a coluna à esquerda, que é o fluxo que é utilizado quando estamos realizando uma Update Systematic Review. Então, o fluxo utilizando a coluna à esquerda e a central, né, é utilizado para revisões sistemáticas updated e que a busca foi feita em bases de dados e em registros somente. Agora, a última indicação seria o uso do fluxograma completo. Então, quando é indicado o uso desse fluxograma completo? Quando você está fazendo uma Update Systematic Review, ou seja, está fazendo uma revisão sistemática atualizada, você vai usar o fluxo do lado esquerdo. O fluxo central ele é sempre utilizado e você também acessou outras fontes para obter os seus artigos que respondam à sua pergunta. Então, você também tem que preencher esse fluxo do lado direito. Essas são as 4 formas de estar se utilizando o novo fluxograma recomendado pelo Prisma. O item 17 da seção Resultados é a parte que vamos reportar as características dos estudos nos nossos resultados. Nessa etapa, devemos fazer a descrição, não somente no texto, mas também utilizando-se de tabelas ou gráficos. Então, vamos citar cada estudo incluído e apresentar as suas respectivas características. O item 18 corresponde à caracterização também, relatando no texto e por meio de figuras, tabelas ou gráficos, do risco de viés dos estudos individuais. Nessa etapa 18, descrevemos nos nossos resultados as avaliações dos riscos de viés de cada estudo incluído. O item 19, vamos relatar os resultados dos estudos individuais. Para todos os resultados
Independentemente da síntese estatística ter sido realizada, devemos apresentar estatísticas de resumo para cada estudo e para cada grupo, quando apropriado. Para resultados dicotômicos, devemos relatar o número de participantes com e sem eventos para cada grupo, ou o número do evento e o total para cada grupo. No caso de dados contínuos, devemos relatar a média, o desvio padrão, o tamanho da amostra do grupo, ou seja, para todos os resultados, devemos apresentar em cada estudo as estatísticas desse resumo, a estimativa de efeito e, preferencialmente, descrever utilizando tabelas e gráficos estruturados. Aqui, por exemplo, mostramos o gráfico preconizado para análise da meta-análise, que é o Forest Plot. O item 20, vamos descrever na seção Resultados os resultados das sínteses. Esse item é subdividido em 4 etapas, que vai da 20A a 20D. No item 20A, devemos relatar para cada síntese, de forma resumida e brevemente, as características e o risco de viés entre os estudos contribuintes. No item 20B, devemos apresentar os resultados de todas as sínteses estatísticas realizadas. Se a meta-análise foi feita, apresentar para cada uma estimativa resumida, a sua precisão, como intervalo de confiança, credibilidade, as medidas de heterogeneidade estatística, se estiver comparando grupos, descrever a direção do efeito. No item 20C, é apresentar, em relação ao resultado de sínteses, apresentar os resultados de todas as investigações de possíveis causas de heterogeneidade entre os resultados do estudo, ou seja, se aplicou uma análise subgrupo ou uma meta-regressão, fazer todas as descrições, tanto no texto, dos dados pertinentes, como também de forma explícita em gráficos ou tabelas. No item 20D, é apresentar os resultados de todas as análises de sensibilidade conduzidas para avaliar a robustez dos resultados sintetizados. Aqui lembramos também da realização da descrição desse item no texto e também utilizando tabelas e gráficos que representem essas análises de sensibilidade. O item 21 da seção Resultados é a representação, a descrição do risco de viés de relatório. É aquele risco de viés de relatório que foi previsto lá no método e agora ele é descrito nos resultados dos seus achados. Então, aqui vamos apresentar as avaliações de risco de viés devido à falta de resultados decorrentes de viés de relatórios para cada síntese avaliada. Nesse caso, se foi pertinente a realização de gráficos tipo funnel plot ou teste de Egger, eles devem ser representados e descritos, O funnel plot, além de ser descrito no texto, representado com figuras e feito sua descrição. E no caso que não conseguiu, não pôde se fazer essa representação, descrever no texto toda essa avaliação do risco de viés de relatório nessa seção Resultados. E o último item da seção Resultados é o item 22, que representa a certeza de evidência. Nessa etapa, vamos descrever, na nossa escrita científica, as avaliações da certeza ou confiança do corpo de evidências para cada desfecho avaliado. Vamos descrever no texto e também vamos utilizar representação gráfica, como aqui representado no exemplo, como a tabela que é gerada pelo Grade Pro. O item 23, ele já é a composição da seção 6, que é a seção de mesmo nome, discussão. O item 23, discussão, ele é composto de 4 subitens, 23.A ao 23D.
O 23A fornece uma interpretação geral dos resultados no contexto das evidências, ou seja, nesse item A, é recomendado a discussão dos resultados da revisão com outras evidências relevantes, e isso vai ajudar os leitores a interpretar essa descoberta. No item 23.b, recomenda-se a discussão de quaisquer limitações das evidências incluídas na revisão, discutindo a completude, a aplicabilidade, as incertezas de evidências incluídas na revisão, isso tudo para ajudar os leitores a interpretar os achados de forma adequada. Por exemplo, os autores podem reconhecer que identificaram poucos estudos elegíveis ou estudos com pequeno número de participantes, e isso pode levar a estimativas imprecisas. Discussões como essas são muito importantes e é o que é recomendado nesse item 23b. O item 23C recomenda a discussão de quaisquer limitações dos processos de revisão usados, discutir quaisquer limitações nesses processos e o que esses processos, essas limitações, podem influenciar sobre o impacto potencial dos resultados. O que cada limitação dessa potencialmente pode estar influenciando. Às vezes, por exemplo, reconhecer que acessou um número limitado de bases de dados, ou que não acessou uma literatura cinzenta e que, por isso, alguns estudos possam ter ficado de fora. Toda essa discussão em relação ao viés de revisão sistemática deve ser discutido nesse item 23C. O item 23D recomenda a discussão das implicações dos resultados na prática, políticas e pesquisas futuras. É basicamente discutir a validade externa dos seus resultados. O item 24 já faz parte da seção 7, que é a seção Outras informações. Essa seção ela é composta dos itens 24, 25, 26 e 27, os últimos itens desse checklist do Prisma. O item 24 ele é composto de 3 itens, do 24A ao 24C. No 24A, pede que forneça informações de registro para revisão, incluindo o nome do local que foi registrado, o número do registro, ou declarar que a revisão não foi registrada e também fornecer uma explicação para esse fim. Informar também se ela foi registrada no Prospero ou algum registro com uma base como o Open Science Framework, ou um registro sob forma de número de DOI, que foi publicado em uma dessas revistas que publicam protocolos. O item 24b é para indicar onde o protocolo de revisão pode ser acessado, ou declarar que esse protocolo não foi preparado. O item 24c é para descrever e explicar qualquer alteração às informações fornecidas no registro no protocolo, se houve alguma intercorrência, que houve alguma alteração nesse registro ou protocolo. O item 25 é para descrever o apoio e suporte. Nele, recomenda-se a descrição de fontes de apoio financeiro ou não financeiro para a revisão e função dos financiadores ou patrocinadores da revisão. O item 26 está relacionado à declaração do conflito de interesse, se há algum conflito por parte dos autores da revisão. E o item 27 é o item sobre a disponibilidade de dados, códigos e outros materiais. O Prisma 2020, nessa tendência da ciência aberta, pede-se que relate quais dos seguintes itens estão disponíveis publicamente e onde podem ser encontrados, como modelos de formulário de coleta de dados,
dados extraídos dos estudos incluídos, dados usados para todas as análises, códigos analíticos ou quaisquer outros materiais utilizados na revisão e que tenham sido depositados nessas bases de dados abertas. Bem, pessoal, acho que é isso. Espero ter desmistificado essa parte de escrita científica com vocês. Espero que vocês também tenham gostado das aulas do professor Leonardo e da professora Ludmila. Essas aulas são um pouquinho do que falamos no nosso curso de revisão sistemática. Eu queria até aproveitar para recomendar o curso para vocês. Para aqueles que têm interesse de se aprofundar um pouquinho mais nessa temática e dominar um pouco mais essa técnica, nós recomendamos o nosso curso. Esse curso, Revisão Sistemática, Teorias e Práticas, ele é um curso em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense. Ele tem por finalidade capacitar o aluno a ler e interpretar revisões sistemáticas com e sem meta-análise, bem como elaborar protocolos de pesquisa, de projeto, planejar a revisão sistemática, realizar os passos básicos dessa revisão, como formulação de perguntas, estratégia de busca na literatura, extração dos dados, avaliação da qualidade metodológica e risco de viés, avaliação da certeza de evidência pelos desfechos utilizando um grade, bem como os cálculos essenciais da meta-análise, como o Léo bateu um papinho com vocês, e a escrita baseada no Prisma, como eu bati esse papinho agora com vocês também, tá bom? Nós temos como público-alvo o nosso curso alunos de graduação e pós-graduação ou profissionais da área de saúde. A duração do curso é de 5 meses. Ele está projetado para ocorrer 2 vezes ao ano, de abril a agosto e de agosto a dezembro. A duração, então, são 5 meses, 5 módulos, e ocorre uma vez ao mês, às quintas e sextas-feiras, das 18 às 22 horas. Para ter mais informações, acesse o nosso site. Lá vocês vão ter informações sobre a nossa próxima turma, as datas dos módulos, o valor de investimento que é feito no curso, e ele é gerenciado pela Fundação Euclides da Cunha, da Universidade Federal Fluminense. Então, entre lá, acesse e pegue as informações, tá? O curso tem uma carga horária total de 60 horas, 40 horas de atividades síncronas e 20 horas de atividades assíncronas. Essas atividades síncronas é o tempo todo em presença, em contato conosco, ao vivo, e as outras 20 horas são realmente atividades que deixamos para vocês, para exercitar. Também fornecemos muito material complementar, com videoaulas, material de sites, leituras recomendadas, tá? E é isso, gente. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco também, pode ser pelo nosso e-mail, antonizetior@gmail.com, ou entre no site, como eu falei. E aqueles que já se interessarem, quiser se inscrever, no próprio site tem o link que vai levar vocês para o site da ProEx, e no site da ProEx você se inscreva. E o nosso certificado sai justamente pela Pró-Reitoria de Extensão, que chancela o nosso curso de 60 horas, tá bom? Bem, era isso, queria aproveitar para dar essa informação e agradecer o carinho, a atenção. Nos sigam nas redes sociais, no nosso YouTube, no nosso Instagram, que sempre também temos novidades, convidamos professores expertise na área, sempre estamos conversando sobre temáticas relacionadas à revisão sistemática, sempre com o intuito de atualização. Então fique conosco. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e até a próxima.